Abra sua Bíblia em 1 João, primeira carta de João. A gente vai dar início a uma grande jornada essa noite, nessa carta. Estaremos alguns domingos estudando a primeira carta de João. E é um livro muito interessante, um livro muito prático, e um livro que nos mostra de fato o que é o Evangelho. E implicações, ou seja, resultados na vida no Evangelho. Para nós entendermos algumas coisas, já lemos o Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 14, e nós vamos estudar essa primeira carta. Entendendo um pouco do contexto de 1 João, e você pode ir acompanhando aí, aqueles que gostam de fazer suas anotações. Não sei se a letra está muito pequena, mas na próxima vez eu aumento isso. O que está acontecendo ali no contexto de 1 João? Está sendo pregado que tem acontecido o gnosticismo. Os gnósticos estão se filtrando nas igrejas ali. E o que eles estão pregando? O conhecimento é superior à virtude. Basta você conhecer, você não precisa ter a vida prática. Você conhece as Escrituras, você conhece sobre o Evangelho, isso basta na sua vida. Isso eles têm pregado, eles têm ensinado dentro das igrejas. A presença do mal no mundo desmente o conceito de que Deus é o único Criador. Calma aí. Se existe mal no mundo, Deus não pode ser o único Criador. Então, isso é um ensinamento dos gnósticos nessas igrejas. A encarnação de Cristo, ou seja, o próprio Deus encarnado, é impossível. É algo inacreditável. Por que é algo inacreditável? A divindade, o Espírito, que é bom, jamais pode unir-se a algo material, como o corpo humano. Por quê? A matéria é má. Se a matéria é má e o Espírito é bom, Jesus não pode ser o Filho de Deus. Ele é homem, ele é matéria, ele é mau. Então estava sendo pregado isso nas igrejas. Eles defendiam um estilo de vida moralmente frouxo, moralmente pecaminoso. Então tinha um estilo de vida totalmente pervertido. E eles pregavam também que esse estilo de vida, eles alegavam que seus atos, sua atitude, não tinha nada a ver, não afetava a sua relação com Deus. Os seus atos não afetam a sua relação com Deus. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ou seja, isso estava sendo pregado, isso estava sendo ensinado naquelas igrejas. E aí, semana passada, você que esteve na Escola Bíblica Dominical, quando nós ouvimos sobre trabalho, lembrou de uma história que o pastor Ricardo mencionou, sobre um rapaz que estava jogando futebol, um líder da igreja jogando futebol, e ali ele deu um péssimo testemunho. Aí pararam o futebol, chegaram: rapaz, você é um dos líderes da igreja. Opa, para. Igreja é igreja. Futebol é futebol. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que é isso? E estava começando a pregar isso no meio dessas igrejas. Então João, ele escreve essa carta, primeiramente para encorajar esses irmãos, porque essa falso ensino está sendo infiltrado na igreja. A igreja tem vivido esse ataque. As igrejas estão começando a crer nessas mentiras e vivendo uma vida moralmente pervertida. Eles estão ouvindo, de fato, minha vida no trabalho não tem nada a ver com o meu relacionamento com Deus. Não vai afetar meu relacionamento com Deus. As igrejas estavam crendo nisso. Ele quer mostrar a realidade do que é o Evangelho e as implicações na vida daquele que crê no Evangelho. Você que crê no Evangelho verdadeiro, você que crê de fato quem é Cristo,
quem é Jesus Cristo, existem algumas implicações na sua vida. Tem algumas áreas que você precisa rever na sua vida. E nós vamos começar agora essa jornada. Então, vamos entrar em 1 João, neste contexto, João debatendo, defendendo o verdadeiro evangelho, defendendo quem é Jesus contra esse falso ensino. E mostrando para aqueles que creem no verdadeiro evangelho qual deve ser a nossa vida diante disso. Tem tudo a ver a sua vida no trabalho com o seu relacionamento com Deus. Tem tudo a ver o futebol com o seu relacionamento com Deus. Tem tudo a ver a maneira que você trata a sua esposa e o seu relacionamento com Deus. Tem tudo a ver, e a gente vai ver isso na carta de 1 João. E o texto que nós vamos olhar hoje são os primeiros 4 versículos. 1 João capítulo 1, versículos de 1 a 4, eu quero ler com os irmãos. A gente já leu o Evangelho de João. 1 João capítulo 1, versículos de 1 a 4, diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, pois a vida foi manifestada, nós a vimos, damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Sim, o que vimos, ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Pegando uma ideia deste primeiro texto, que nós vamos entender e aprender hoje, que é a realidade da encarnação, nos promove comunhão com Deus e os irmãos, resultando numa completa alegria, numa alegria completa. Anota isso. A realidade da encarnação é algo verdade. De fato aconteceu. A encarnação, próprio Deus. Isso nos promove comunhão com Deus e com os irmãos, resultando numa alegria completa. Em primeiro lugar, João ele começa a mostrar a realidade da encarnação. Você que já deve ter lido outras cartas, ali de Paulo talvez, ou outras, você sempre começa uma carta dando uma saudação. Eu, servo de Deus, servo de Cristo Jesus, escrevo às igrejas. Aqui João começa diferente. João já começa mostrando a realidade da encarnação. Primeiro, o que desde o princípio, o que era desde o princípio. João ele fala sobre algo que não foi criado, algo que já estava no início, alguém que já existia. Está falando de qualquer um que foi manifestado, foi criado. Cristo, ele não foi criado ali na manjedoura. Cristo, ele foi algo lá do início, que era desde o início, desde o princípio. João começa a defender sobre a realidade da encarnação. O que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos. Meus irmãos, João viveu com Jesus. João viu Jesus. Ele não estava pregando algo, ele não estava ensinando algo que ele ouviu falar de alguém. João é testemunha ocular da vida de Cristo. Ele é testemunha ocular daquele homem que era desde o princípio. Ele e os demais apóstolos, eles viram. Num texto fala o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos. O que está sendo pregado aí, que a encarnação não existe, que Deus não encarnou, isso é mentira, eu vi com os meus próprios olhos, isso é verdade. Eu vivi com Jesus. E ele continua dizendo, nossas mãos apalparam. É muito interessante, vai comigo para Lucas. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, essa ideia,
a mesma palavra, a grega, que usa aqui em João, as mãos apalparam, também foi utilizada lá em Lucas. Numa das aparições de Cristo, depois da sua ressurreição. Olha o versículo 26 primeiro. 36, perdão. Lucas 24, 36 diz assim: enquanto ainda falavam nisso, o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Ou seja, Jesus tinha morrido, os apóstolos reunidos, enquanto eles conversavam sobre o assunto, Jesus foi embora, Jesus aparece. Versículo 37. Mas eles, assustados e com medo, pensaram que estavam vendo algum espírito. Ele, porém, lhes disse: por que estáis angustiados? Por que surgem dúvidas em vosso coração? Logo depois da ressurreição de Cristo. Olha o versículo 39. Olhai as minhas mãos e os meus pés, pois sou eu mesmo. Apalpai-me. Essa palavrinha é a mesma que João usa, que nós apalpamos nele. Nossas mãos viram ele ressurreto. Esses gnósticos, eles não criam na encarnação, que era o próprio Deus, muito menos na ressurreição de Cristo. Esse homem, ele não ressuscitou. Quem é ele para ressuscitar? Ele não é ninguém. Nossas mãos apalparam, nossos olhos viram, isso é real. E ele continua dizendo, 1 João, voltando lá para 1 João, que nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. O que nós vimos com os nossos próprios olhos, o que nós contemplamos, o que nossas mãos apalparam, não era qualquer coisa. É a respeito do verbo da vida, a mensagem referente à vida, aquele que se manifestou em Cristo Jesus. Ele é a própria vida. Eu vi. Ele continua no versículo 2 também, falando sobre a manifestação. Meus irmãos, tudo isso está acontecendo num contexto que o falso evangelho está sendo pregado. Você já viu, algum tempo atrás, me falaram, meus olhos não viram, mas me falaram que em algum departamento lá nos Estados Unidos, para você reconhecer uma nota falsa do dólar, aquela nota falsa, ou aquela nota que está passando nas mãos do povo lá, ela é comparada com a verdadeira. Então ele pega a nota falsa, ele pega a nota verdadeira, talvez coloca uma luz ou algo assim, e ela é comparada com aquilo que é verdadeiro. Quem é o modelo? Qual é o modelo? A verdadeira. Isso é falso. O que João está fazendo aqui, ele está mostrando o verdadeiro evangelho. Não aquilo que eu ouvi, mas aquilo que eu vi, aquilo que eu apalpei. Isso é real, meus irmãos. Então, tudo aquilo, Gálatas capítulo 1, quando Paulo escreve para aqueles irmãos, ele fala que aquilo que não é evangelho é o falso evangelho. Na verdade, não é evangelho. Ou seja, aquilo que deturpa quem é Jesus, aquilo que fala errado sobre quem é Jesus, não é evangelho. E João está dizendo isso para essas igrejas. O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você? Nós estamos vivendo num mundo onde tudo é relativo, primeiramente. Você vive a sua verdade, eu vivo a minha verdade, cada um vive a sua verdade. Principalmente nas universidades, nós temos visto jovens que um dia creram no Evangelho, jovens que se envolveram em igrejas, não crendo mais em quem é Cristo. Não, talvez às vezes até tendo uma decepção, tudo que eu ouvi é errado,
é falso. Por quê? Porque nas universidades, no mundo de hoje, o que tem sido pregado é o falso evangelho. Agora, o que João está dizendo aqui, o que João está fazendo aqui, é nos encorajando, porque nós cremos no verdadeiro evangelho. Nós cremos no Cristo que morreu naquela cruz, sim. Ele era o próprio Deus. Ele vive está. Isso é real, isso eu ouvi e apalpei, meus olhos viram. Então, no início da carta aqui, ele ensina a igreja do que é o verdadeiro evangelho, aquele que se tornou carne, mas ele encoraja a igreja no momento talvez de dúvidas, momento de questionamentos. Nós conhecemos a realidade do evangelho, nós sabemos quem é Cristo Jesus, o Filho de Deus. Ele vai mencionar isso daqui a pouco. Então essa é a realidade do evangelho, essa é a realidade da encarnação de Cristo. Ele se manifestou, no versículo 2, a vida foi manifestada, nós a vimos, damos testemunho dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. O que era desde o princípio, quem estava com o Pai, ele foi manifestado a nós. Meus irmãos, nós precisamos dessa convicção. Nós cremos no próprio Filho de Deus. Nós cantamos aqui a música Quebrantado, olhando para a cruz. Ele é o próprio Filho de Deus. Ele é quem morreu no nosso lugar. Ele que estava lá, quando você olha para Filipenses, que deixou toda a sua glória para se humilhar, para se tornar um de nós. Isso é real, isso é verdade. Jovens, vocês vão estar na universidade, vocês vão chegar lá, pessoas vão falar outra coisa para você, pessoas vão pregar outra coisa para você. Isso é mentira, isso é historinha, isso é real, isso é verdade, e você vive isso, jovem. Tenha essa certeza, que a encarnação, a manifestação do próprio Deus em Cristo Jesus é verdade. E ele continua no versículo 3, o que nos promove comunhão com Deus e com os irmãos. Então essa realidade da encarnação, o resultado disso é nos promover comunhão com Deus e com os irmãos. Olha como que ele continua no texto, versículo 3. Sim, o que vimos e ouvimos, lembrando do que ele acabou de dizer. Isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Ele anuncia, ele declara o que ele viu, o que foi manifestado por meio de Cristo Jesus. E aí ele fala que quem é Cristo Jesus? Filho, Jesus Cristo, Filho do Pai. Ele sim é Filho de Deus. Para que tenhamos comunhão, para que vocês tenham comunhão conosco, ele mencionando a questão dos apóstolos, daqueles que creem no verdadeiro Evangelho. Meus irmãos, é a realidade do Evangelho, nos promove comunhão entre os irmãos. Quando você entende de fato o que é o Evangelho, resultado disso é estar junto com os irmãos. E hoje de manhã nós falamos um pouco isso na IBD, né? Sobre a ideia de relacionamentos. E aí, quando nós olhamos para Atos capítulo 2, que os irmãos se encontravam todos os dias, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. E isso aconteceu imediatamente depois de eles ouvirem a pregação do Evangelho. Então, a transformação que o Evangelho fez na vida daqueles irmãos, na vida daquela igreja, foi comunhão, ensino verdadeiro. Então isso é anunciado por João, para que aquela igreja tenha comunhão real com os irmãos, mas não simplesmente com os irmãos. Ele continua, e nossa comunhão é com o Pai.
com o seu Filho Jesus Cristo. Tudo que João tem anunciado tem o propósito, comunhão entre os cristãos, comunhão com o Pai e com seu Filho. Uma das evidências de alguém que vive o Evangelho é quando essa pessoa deseja viver em comunhão. Nós falamos um pouco hoje sobre aqueles que gostam de viver uma vida isolada. Mas o meu maior desejo é estar em comunhão, é estar junto com aqueles que também creem no Evangelho. E ali nós vamos demonstrar a nossa comunhão com Deus. 1 João vai falar muito sobre isso. A gente vai ouvir muito sobre isso. Você que tem relacionamento com Deus, uma vez que você entende o que é Evangelho, uma vez que você sabe que quem é Cristo, o Filho de Deus, que morreu por nós, está vivo, para que nós tivéssemos vida com propósito, uma vida verdadeira. Imediatamente eu quero ter um relacionamento com Ele, eu quero ter uma comunhão com Deus. Essa comunhão que você tem com Deus vai ser evidenciada por meio do seu relacionamento, por meio da sua comunhão com outros irmãos. A gente vai ver isso mais para frente em 1 João. Então, algo que o Evangelho nos promove é comunhão. O anúncio a respeito de Cristo, o anúncio, a proclamação a respeito da veracidade, da realidade da encarnação, da manifestação de quem é Jesus, nos faz aproximar de Deus e de seu Filho, tendo comunhão com Ele e com o próximo. Eu não quero ter comunhão com Deus. Eu não quero estar na igreja em comunhão com os meus irmãos. Opa, você precisa voltar atrás, meu amigo. Você precisa lembrar o que aconteceu lá naquela cruz. Eu gostava de falar para alguns adolescentes, eu não vou na reunião, eu não vou no culto, eu não vou me envolver nesse ministério. Aí eu falo para eles assim, imagina só, quando Jesus estava indo para a cruz, ele está indo para a cruz, ele fala, eu não vou hoje para a cruz, eu não estou afim de ir hoje, chega lá, vou encontrar com Pedro, vou encontrar com João, não, eu vou na festa. Judas está promovendo uma festa. Tem que ser Judas. Judas está promovendo uma festa. Então eu vou na festa. Não, eu não vou para a cruz hoje porque eu estou com sono. Estou cansado. Preguei muito ontem à noite. Imagina se ele tivesse feito isso. Qual seria a nossa realidade hoje? Já viu o crente que diz que conhece a Cristo e sua obra, mas não tem comunhão com os irmãos e com Deus? Já viu isso? Estranho. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, e nós vamos ver muito isso em 1 João, é estranho. Eu conheço quem é Deus. Lembra que estava sendo pregado, o conhecimento é maior do que a virtude? Isso não é verdade. Eu sei quem é Jesus, eu tenho um relacionamento com Ele. Você não tem demonstrado isso no relacionamento com os irmãos. Comunhão com os irmãos reflete nossa comunhão com Deus e com o nosso Mestre Jesus. E em resultado da realidade da encarnação, essa comunhão com Deus e com os irmãos é uma alegria completa. É uma alegria verdadeira. Olha o versículo 4. Essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Aqui está um dos propósitos que João tem em escrever a carta. Para que a nossa alegria, para que a vossa alegria seja completa. Para que vocês tenham alegria completa. E tentando olhar aqui para a linha de João, olhando para tudo que ele está escrevendo, a certeza da encarnação de Cristo. Essa comunhão com os irmãos, a comunhão com o próprio Pai, com o seu Filho Jesus Cristo, nos dá
alegria completa. Como você saiu da sua casa hoje para vir para a igreja? Eu vou lá. Porque se eu não for, tem aquele irmãozinho que vai ficar me importunando. Ele vai ficar mandando mensagem. Você é tão chato receber mensagem do Ronaldo. Fala, você não foi na igreja. Então eu vou. Aí eu não vou na igreja. Aí eu vou na igreja porque depois o pastor está conhecendo as famílias. Ele vai, eu senti a falta. E aí, onde você estava? Não vi você final de semana. O pastor mal chegou, está sendo chato desse jeito. Qual é a motivação sua para sair da sua casa e estar em comunhão com os irmãos? Uma vez que você crê no verdadeiro evangelho. O evangelho não te traz alegria? Crer no que ele fez por nós não traz para você alegria? Ou assistir o jogo do seu time traz mais alegria do que estar em comunhão com os irmãos e olhar o verdadeiro evangelho? Ultimamente meu time não tem me dado alegria. Ultimamente não, hoje só, né? O que te traz alegria? Eu vou sair de casa, hoje é domingo. Eu vou para a igreja. Vou estar lá, vou ver meus irmãos, vou ver meus amigos, vou louvar a Deus. Eu vou ouvir da palavra de Deus, vou lembrar da verdade do evangelho. Isso me traz alegria. Talvez independente da situação, do momento que você está vivendo, na universidade, na sua casa, no seu trabalho. Está difícil. Estou tendo perseguição na minha universidade. Estou tendo perseguição no meu trabalho. Está difícil dentro do meu lar. Mas o evangelho nos traz alegria verdadeira. Porque nos lembra da vida eterna. Nos lembra do que vem depois. Semana passada nós olhamos para a transfiguração, lá em Marcos capítulo 9. Logo depois de saber do preço de seguir a Jesus. O que nos traz alegria é lembrar que Cristo, sim, é o Filho de Deus, se encarnou no homem e é nosso Salvador. Isso me traz alegria. O que tem acontecido muitas vezes hoje, meus irmãos, é que pessoas que creem no evangelho fácil, no evangelho falso e fácil, parece que eles têm demonstrado mais alegria do que nós. Quando eu falo nós, não estou falando de nós aqui, mas de nós cristãos, em tantos lugares. Parece que a animação deles, a motivação deles é maior, mas eles não creem no verdadeiro evangelho. O que está acontecendo com a nossa alegria? Hoje de manhã, eu estava vindo para a igreja, eram umas 8h30, 8h35. Aí antes de eu chegar, antes de sair de casa, eu liguei num canal que chama Rede Vida. Aí estava lá, tendo a missa, vocês tinham que ver. Tinham que ver não precisa ver não. Como aquele lugar estava lotado. Não, eu não sei, eu acho que não tinha lugar nenhum ali para sentar. E aquilo estava passando ao vivo, não sei se eles estavam me enganando ou se de fato estava ao vivo. Estava ao vivo, era umas 8h15 da manhã. Ao vivo. Aquela igreja lotada. Não é mentira, ninguém vai. 8h15 da manhã. Aí eu comecei a vir para a igreja. Aí vindo aqui para a igreja, tem uma das rotatórias aqui, que tem uma igreja católica ali. Aí eu passei em frente, cutuquei minha esposa, olha lá, lotado. Lotado mesmo. Lá de fora eu vi, cheio de gente. Verdadeiro evangelho. Vou chegar lá na Igreja Batista Memorial de Serra Negra, vai estar lotado também. Não estava lotado. Você sabe disso, porque você estava em casa. Qual a motivação de eu estar em comunhão com os meus irmãos? Qual é a motivação de eu ficar deitado na minha cama enquanto meus irmãos estão lá ouvindo da palavra de Deus? Sei que talvez muitos
trabalho, muita coisa, eu sei disso. Talvez muitos não precisam ouvir isso, mas o que fala no texto é que a veracidade de Cristo Jesus, aquilo que João anuncia, nos dá plena alegria. Não só em alguns momentos, é uma vida de alegria completa. A realidade da encarnação nos promove comunhão com Deus e os irmãos, resultando numa alegria completa. Essa é a verdade do Evangelho. E aí, terminando, concluindo, para nós pensarmos, mesmo em meio ao mundo relativo, onde não existe verdade absoluta, pode crer que Cristo é o Filho de Deus e sua encarnação é real. Isso é verdade. Pode crer que a palavra de Deus disse é real. Pode pregar para os seus irmãos, não tenha vergonha não. Está falando que é verdade. Demonstre sua crença na comunhão de Deus com seu Filho, vivendo uma vida de relacionamento e comunhão com Deus. Isso vai refletir na sua comunhão com os seus irmãos. Uma vez que você crê no Evangelho, você vai demonstrar no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com os irmãos. Então, a maneira que nos relacionamos com Deus e com os irmãos vai demonstrar se cremos na veracidade da encarnação, da ressurreição de Cristo. A minha pergunta, como está a sua comunhão com aqueles que creem em Cristo? Ah, está muito boa. Fui na casa do irmão ontem lá, almocei lá, foi da hora. Que comunhão boa. Isso é fantástico. Isso é lindo. Mas como está a sua comunhão? Investindo em vidas, para que essas vidas também conheçam a veracidade do Evangelho. Tenha alegria plena, crendo em Cristo como Filho de Deus, aquele que veio para nos dar a vida real. Cristo vive alegre, o cristão vive alegre, sabendo da realidade do Evangelho, independente da situação. Não estou falando que, então eu não posso chorar, então eu não posso estar triste. Não é isso que eu estou dizendo, porque nós temos lutas, nós passamos por provações. Nesse momento que nós nos achegamos mais a Deus, e Ele demonstra o seu caráter, e prova o nosso caráter para sermos mais parecidos com Cristo. Mas o meu coração, independente da situação que estou vivendo, é um coração alegre. Nós cantamos, a alegria está no coração de quem? De quem? De quem já conhece a Jesus. É a alegria verdadeira. Meus irmãos, nós estamos começando uma caminhada em 1 João. Até o versículo 4. Meu desafio para você, durante a semana, leia os próximos versículos. Faça sua devocional em 1 João. Leia todo o capítulo 1, que nós já estudamos. Faça suas anotações. E aí, semana que vem, nós vamos continuar em 1 João. Mas não esqueça da realidade do Evangelho. Nos promove comunhão com Deus e os irmãos, exultando numa alegria completa. Quero chamar aqui Derivaldo, pessoal da banda. Nós vamos terminar o culto cantando uma música. Uma música que nos volta um coração para glorificar o nosso Deus. A Ele seja a glória em todos os nossos relacionamentos. A ideia é que você, no relacionamento que você vai ter essa semana com o seu irmão, com a sua esposa, com o seu marido, com o seu filho, com o seu vizinho, com o seu patrão, com o seu empregado, precisa demonstrar uma vida alegre. Já viu aquele crente sisudo, sempre está com a cara amarrada? O pastor Davi Mãe que dizia que tem crente que foi batizado na suco de limão, sempre azedo.
nós temos a maior alegria. Nós vamos demonstrar agora essa alegria cantando: a Ele seja a glória.